Boas-vindas ao ConcursCast. Para quem tá nessa batalha dos concursos, já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Nosso objetivo é sempre trazer aqueles tópicos quentes, de forma resumida, direto ao ponto mesmo, para ajudar a garantir as questões na prova. Hoje o nosso mergulho é num tema, olha, crucial de direito administrativo. E a gente está baseando tudo em documentos públicos, tá? Os poderes administrativos. Parece complicado, né? Mas vamos descomplicar isso juntos. Com certeza. É fundamental entender assim que esses poderes são as ferramentas da administração pública. São os instrumentos para agir, para buscar o interesse de todo mundo, o interesse coletivo. Ah, importante essa distinção. Não são os poderes do Estado, tipo executivo, legislativo. Não, não. Exato. São instrumentos da administração. E tem um detalhe, não é só um poder, é um poder-dever. O agente público ele tem que usar quando a situação exige, sabe? Mas claro, sempre dentro dos limites da lei. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, para pegar o jeito. Temos o poder vinculado. O que ele significa na prática? Assim, no dia a dia do administrador? Olha, o poder vinculado é aquele onde a lei não dá escolha. Ela já definiu tudinho, todos os requisitos para o ato administrativo acontecer. O administrador ele não tem margem para decidir se ele vai fazer ou como ele vai fazer. A lei mandou, ele cumpre. Tipo a receita de bolo completa. Exato. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tudo amarradinho na lei. Ele só executa. Entendi, clareou. E o oposto disso, imagino, é o poder discricionário, né? É aí que entra aquela famosa dupla conveniência e oportunidade. Isso, perfeito. No poder discricionário, a lei ela dá uma folga, uma margem de escolha para o administrador, principalmente sobre o motivo e o objeto do ato. É o que a gente chama de mérito administrativo. O mérito. É. Ele vai avaliar o que é mais conveniente, mais oportuno para o interesse público naquele momento. Entende? Mas atenção, Uhum. essa liberdade não é total. Discricionariedade não é fazer o que quer. Não é arbitrariedade. Ah, bom ponto. E como fica o controle disso? O judiciário pode analisar? Pode e deve analisar a legalidade. O judiciário não vai dizer, era melhor ter feito X em vez de Y, porque isso é o mérito. Mas ele pode sim verificar se a decisão foi razoável, se foi proporcional, se não extrapolou os limites da lei, entende? Saquei. A escolha é do gestor, mas não pode ser absurda ou ilegal. Exatamente. Beleza. Agora, pensando na organização interna da máquina pública. Como as coisas se estruturam? É aqui que entra o poder hierárquico. Precisamente. O poder hierárquico é o que organiza a casa, digamos assim. Ele cria aquela relação de chefia e subordinação dentro da administração. É por causa dele que um superior pode dar ordens, pode fiscalizar o que o subordinado está fazendo, Certo? pode delegar tarefas, ou seja, passar uma função para outra pessoa, e pode até avocar. Avocar. O que seria isso? Avocar é quando o superior puxa para si uma tarefa que originalmente seria do subordinado. É menos comum, mas acontece. É essencial para manter a ordem e a coordenação, né? Entendi. E quando alguém pisa na bola? Um servidor ou até uma empresa contratada, como a administração pune? É o poder disciplinar? Correto. O poder disciplinar é justamente essa capacidade da administração de apurar infrações e aplicar as penalidades. Isso vale tanto para os seus servidores públicos quanto para particulares que tenham algum vínculo específico com ela. Ah, tipo uma empresa que ganhou uma licitação e não cumpriu o contrato? Isso, perfeito exemplo. Se essa empresa descumpre uma cláusula, a administração pode aplicar uma multa ou outra sanção prevista, usando o poder disciplinar. E é bom não confundir, tá? Punir um servidor por uma falta interna é poder disciplinar, que muitas vezes decorre também do hierárquico. Agora, multar um cidadão comum por uma infração de trânsito, por exemplo, isso já vem de outro poder. Qual seria? Geralmente do poder de polícia, porque aí é uma regra geral sendo aplicada a qualquer um, não por um vínculo específico. Boa distinção. Falando em regras, e quando a lei é muito geral e precisa de um detalhamento para funcionar na prática? É o poder regulamentar que faz isso? Exatamente. O poder regulamentar ou normativo em sentido mais amplo serve para isso. O mais comum é ele ser exercido pelo chefe do executivo, tipo o presidente ou governador, através de decretos. A função desses decretos é explicar a lei.
dar os detalhes para permitir que ela seja cumprida direitinho, a chamada fiel execução. Mas ele pode criar coisa nova? Mudar a lei? Não. Esse é o ponto-chave. O regulamento não pode inovar, não pode criar direitos, nem obrigações, nem proibições que já não estejam, de alguma forma, na lei que ele está detalhando. Ele só explica, ele não cria. Entendido. É um poder de execução, não de legislação. Perfeito. E para fechar o nosso pacote de hoje, um que sempre cai em prova, né? O tal do poder de polícia. O que a gente precisa saber sobre ele? O poder de polícia é figurinha carimbada mesmo. Ele é, assim, a faculdade que a administração tem de limitar ou condicionar direitos, interesses, liberdades individuais, mas sempre em nome do interesse coletivo. Dá um exemplo prático? Claro. Pensa na fiscalização de um restaurante pela vigilância sanitária. Ela está limitando a liberdade do dono do restaurante de funcionar de qualquer jeito, em nome da saúde pública, certo? Certo. Ou quando a prefeitura exige um alvará para você construir sua casa. Está condicionando o seu direito de construir em nome do planejamento urbano, da segurança. Isso é poder de polícia. E quais são as características dele que mais aparecem em prova? Geralmente cobram os atributos. São 3 principais. Discricionariedade. A margem de escolha, de novo. Isso, a escolha da melhor forma de agir, dentro da lei, claro. Depois, a autoexecutoriedade. Auto, o quê? Autoexecutoriedade é a capacidade da administração de executar suas decisões diretamente, em algumas situações sem precisar pedir autorização para o judiciário antes. Tipo, apreender uma mercadoria vencida na hora. Exatamente. E por fim, a coercibilidade. Que é a força da decisão administrativa. Ela se impõe ao particular, lhe tem que cumprir. Entendi. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Anotado. Isso. Mas e se esses poderes todos forem usados de forma errada? Se o agente público exagerar ou usar para benefício próprio? Aí a gente entra no campo do abuso de poder. E abuso de poder é sempre ilegal, tá? Ele vicia o ato. Esse abuso pode acontecer de 2 formas básicas. Ou é excesso de poder, Que é quando? quando a gente faz algo que ele não tinha competência para fazer. Atua fora dos limites das suas atribuições legais. Certo. Ou pode ser desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. E esse? Nesse caso, o agente até tem a competência para fazer o ato. Ele age dentro das suas atribuições, mas a intenção dele não é o interesse público. Ele busca um fim diferente, tipo, sei lá, beneficiar um amigo ou prejudicar um inimigo político. A finalidade está desviada. Entendi. Nos 2 casos, o ato é ilegal e pode ser anulado. Exatamente. Ufa! Que bela passada pelos poderes administrativos, hein? Baseado aí nas informações de documentos públicos, deu para ver que entender as diferenças, as características de cada um é chave para as provas. Sem dúvida. E acho que fica até uma reflexão, né? Como é que esse equilíbrio delicado entre usar esses poderes, especialmente o discricionário e o de polícia, e respeitar os direitos de cada um, se manifesta no dia a dia? E mais, como essa tensão pode virar uma questão de concurso, daquelas que pedem para a gente analisar não só o conceito, mas a aplicação prática e os limites disso tudo. Ótimo ponto para a gente pensar. E para quem acompanhou a gente até aqui, não esquece. Curte o vídeo, se inscreve no ConcursCast e ativa o sininho das notificações. Assim ninguém perde os próximos resumos focados na aprovação. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal!